Como são as relações entre os alunos na sua escola? Você já presenciou situações de bullying? Você quer trabalhar com isso? Você sabe que é muito importante a gente, enquanto educadores, professores, psicopedagogos, identificar aspectos que estão interferindo tanto no desempenho acadêmico, como nas relações interpessoais, na saúde mental dos nossos estudantes. A gente também sabe que este assunto do bullying, ele está presente em todas as escolas. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre 4 fundamentais coisas que você, todo educador, precisa saber para fazer um trabalho de prevenção ao bullying ou até mesmo de intervenção nessas situações. Quer aprender sobre isso? Então fica comigo aqui que eu vou contar todos esses segredos para vocês. Eu sou Andréa Rosim, pedagoga e psicóloga, fundadora do Instituto Ser Educativo, e tenho há anos estudado os contextos escolares, as suas necessidades, as dificuldades entre os estudantes, entre os professores, e hoje eu venho disseminando todo esse conhecimento que eu produzi há mais de 15 anos e venho produzindo por meio do Instituto Ser Educativo, que é esse espaço aberto, dialógico, e que está aqui a serviço da comunidade escolar. A gente sabe que o tema da violência hoje é um tema muito difícil, é muito importante que a gente discuta sobre ele, especialmente relacionado ao bullying, né, a questão que traz em decorrência desses conflitos, né, que não é uma situação semelhante, a gente vai falar sobre isso, né, mas as consequências negativas para todos que vivenciam e convivem com o bullying é muito difícil, né? Então, eu tenho 4 coisas importantes para falar para vocês. A primeira coisa que você precisa saber sobre o bullying é que bullying é diferente de conflito. Sabe por quê? Nos conflitos, que são coisas naturais que ocorrem em toda relação social, né, em todo convívio social, a gente diz que há equilíbrio de forças. As crianças, os adolescentes, eles estão em desavença, eles estão em disputa, eles estão em discordância, mas ambos têm a condição para falar sobre aquilo. Outra coisa importante que diferencia o conflito do bullying é que a situação normalmente gera incômodo para todos os envolvidos, gera incômodo para aqueles que estão no conflito, e eles querem resolver isso. Então, ambas as partes estão sofrendo com essa situação, estão incomodadas, e quando eles não conseguem resolver sozinhos, eles vêm, aí pedem ajuda, e a gente vai fazer toda a mediação necessária. Mas aí cabe cada parte analisar as suas fragilidades, o que fez, o que não fez, as consequências dos seus atos, né? A segunda coisa, então, importante que eu tenho para te contar é que o bullying é uma situação bem diferente do simples conflito, ou dos conflitos que ocorrem em todas as relações interpessoais, né? No bullying ocorre a intimidação e as agressões que se repetem frequentemente. E apesar dos envolvidos serem pares, pessoas da mesma idade, a vítima está sempre em desvantagem, ela está oprimida, a gente diz. Ela não tem a oportunidade de argumentar, de se defender, nem de falar o que ela pensa, porque há um contexto todo que prevê aí punições, ameaças, sátiras, né? E a gente diz, então, que o agressor, ele tem uma relação de poder com a vítima. O agressor não se comove com a condição da vítima e nem quer mudar essa situação, né? Ele tem ganhos nessa relação. Então, por que ele vai se comover? Por que ele vai reconhecer sentimentos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que uma prática de agressores, né, que não vê problema em pegar todos os dias o lanche do colega e comer e deixar ele sem comida, por exemplo. Ou pegar o dinheiro que o pai mandou para esse colega comer na escola e ameaçar ele de dar o dinheiro para que ele possa se beneficiar, comprar um sorvete, um doce, enfim. E ele não liga para essa ação de humilhação que ele faz com o outro, com esse constrangimento, né? Ele ignora os sentimentos do outro. E aí, de certa forma, naturaliza essa desigualdade. Por isso que eu digo assim, sempre, tá, gente? Em todas as situações em que houver uma relação abusiva, a mediação, simplesmente, ela vai ter um alcance muito reduzido, a gente precisa rever isso, tá bom? E aí, vamos então para outro aspecto muito importante. O bullying ocorre em grupos, então,
a gente sabe que não existe bullying se não tiver grupo, e o grupo ocupa um espaço importante para aquele evento bullying acontecer, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que a gente faz um esforço de fazer com que as habilidades sociais e socioemocionais sejam desenvolvidas, mas tem contextos que vão além, que requer autorregulação, que requer falar de valores, que requer fazer uma sensibilização do coletivo, que é o caso do bullying. Então, a gente entra aqui num aspecto importante para a gente entender o bullying, né? Que ele envolve outras pessoas e que esses outros envolvidos, seja aqueles que não denunciam ou aqueles que apoiam o agressor, né? Eles também precisam de passar por um processo de reflexão e reconhecimento do papel que eles ocupam nessa prática do bullying, né? Então, é importantíssimo a gente pensar nesse coletivo e fazer a intervenção criando redes de apoio, equipes de apoio. A gente sabe que os próprios alunos, a gente consegue mapear alunos que são reconhecidos como alunos que podem oferecer ajuda e vão ser bem-vindos nessa relação com o agressor, né? Ou até mesmo com a vítima. A gente, então, cria uma prática muito relevante, que tem dados científicos mostrando a importância dessa prática, é a criação das equipes de apoio para que os estudantes possam pensar sobre a causa, o que causa o bullying, e pensar nas estratégias que eles podem desenvolver dentro da escola para prevenir e até mesmo interromper práticas de bullying. A terceira questão que eu também preciso contar para vocês é que essa intervenção focada na questão do bullying, né, a gente já tem um conjunto enorme de estudos científicos, e eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo materiais que possam auxiliar vocês a entender que essa intervenção, né, ela ajuda, então, tanto o agressor como a vítima e o seu coletivo, os seus arredores, né, a pensar um pouquinho sobre a questão da autoestima, né, o prejuízo na autoestima da vítima, o estresse, né, a ansiedade, a depressão, a questão do desempenho escolar também é muitas vezes afetado, as dificuldades de adaptação saudável que a gente diz, né, todos nós precisamos nos adaptar às condições de vida, esse é uma grande habilidade a ser desenvolvida, mas na condição de agressão, de opressão, a vítima fica em muita desvantagem, e a gente precisa rever isso e intervir urgentemente para evitar esse tipo de violência que gera muito sofrimento, né? Aí eu não estou falando de brincadeiras sem graças que alguns estudantes fazem, né? De colocar apelido nenhum, de fazer aí uma crítica ao outro, de ficar fazendo piadinhas, não é isso. Bullying é coisa séria, gente. Bullying não é brincadeira. Os impactos do bullying sobre a vida pessoal, né, da vítima é uma coisa muito ruim. E o próprio agressor, né, a gente diz que é preciso cuidar do agressor também. Então, para a gente ir encaminhando e finalizando esse vídeo, a quarta coisa fundamental para vocês que querem trabalhar com essa temática e que sabem da importância de prevenir para ter que evitar outros tipos de problema, né? Eu quero contar para vocês, então, o que a gente pode aproveitar do que a gente vem estudando sobre as habilidades sociais e socioemocionais e agregar aí nesse trabalho de prevenção ao bullying, né? A gente sabe que essas habilidades sociais e socioemocionais, elas fazem parte hoje do contexto escolar, a gente já reconhece elas como essenciais à vida, né, dentro da escola, mas eu vou destacar aqui algumas delas para vocês pensarem no trabalho efetivo dentro das salas de aula. Então, um trabalho fundamental, uma habilidade fundamental é a questão da empatia. A gente já falou sobre essa habilidade aqui, né? A gente tem outros vídeos no nosso canal que falam sobre empatia, e aí eu estou falando de uma habilidade muito importante para a gente trabalhar, que é o reconhecimento e a valorização do sentimento do outro, né? Que é uma dificuldade muito grande do agressor. Também a questão da identificação do sofrimento da vítima, né, como que ele expressa isso, como ele dissimula isso muitas vezes para não ser satirizado, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que há uma dificuldade socioemocional em termos de habilidades socioemocionais quando a gente está falando deste contexto do bullying, né? Então a gente tem esse trabalho que é pensar não só na vítima, mas também no agressor, nas suas dificuldades, pensar nos apoiadores que estão ali ao redor e que ocupam espaços importantes,
se eles conseguem, né? Então, reconhecer emoções no outro, expressar as suas emoções de forma coerente, né? A gente está falando das necessidades, do sentimento do outro, de compreender a dor do outro, né? De sentir na pele um pouco do que o outro sente, como isso é dolorido, né? A gente vai avançando nesse estudo. E aí, sobre essas questões também, a gente não pode deixar de falar sobre a autorregulação, que o agressor provavelmente terá dificuldade, né? Então, de lidar com a sua impulsividade, com a sua agressividade. Então, a autorregulação emocional é fundamental, gente. E os valores de respeito, solidariedade, ética. Eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim, né? Então, vamos em busca dessa sociedade um pouco melhor, né? E que as crianças sejam partes desse processo formativo aí. Então, imagina que a gente tem crianças que vão conseguir desenvolver esse trabalho também de rever as suas habilidades, de aprender um pouco mais sobre como colaborar nesse grupo quando estiver ocorrendo bullying, afinal, a gente vai sensibilizá-los para que eles saibam o que é e como que a gente pode evitar essa situação, né? Então, é necessário, sim, a gente trabalhar no contexto coletivo. E a última dica preciosa para vocês é que para combater e prevenir o bullying, e até mesmo o cyberbullying, é muito importante implementar programas de convivência na escola, convivência entre os estudantes, convivência nos quais os professores ocupem um espaço importante, que eles discutam as causas do bullying, que eles discutam estratégias de proteção e prevenção. Por isso, gente, vamos divulgar esse trabalho, vamos pensar em projetos anti-bullying, implementar assembleias, formação de equipes de apoio entre os alunos. E eu espero, então, ter chegado até aqui com vocês e ter deixado uma dica efetivamente preciosa. Se você gostou desse vídeo, se você está entendendo que o exercício e a prática das habilidades sociais e socioemocionais vai além da questão burocrática da BNCC, mas é para a vida, é para o desempenho acadêmico, é para a gente melhorar as condições de saúde mental de todos os envolvidos. Então, clica no sininho, fica comigo aqui nesse canal e comenta esse vídeo para que eu possa trazer outros conteúdos que sejam relevantes para você. Eu agradeço você de ter ficado aqui, um grande beijo e até mais.